Bem, professor Olavo, antes de mais nada, gostaria de agradecer imensamente pela disposição do tempo. A gente sabe que o senhor tem um tempo bem exíguo. E eu gostaria de agradecer em nome da comunidade de traders Leandro Stormer essa entrevista tão importante, né, num momento de tanta complexidade aí do cenário político e econômico brasileiro. Né. E um agradecimento pessoal também por tudo que o senhor já ensinou, tudo que o senhor contribuiu aí Eu que agradeço. para um Brasil tão pobre aí em conteúdo de qualidade, em professores que podem carregar esse nome, né? Bom, no mercado financeiro, né, nós costumamos ter um respeito muito grande pelo track record. Track record é os registros, né, de acerto que um investidor, que um trader de sucesso tem. E nesse sentido o senhor tem um track record invejável. Né? Lá em 1992, quando o PT falava de ética na política, o senhor já alertava que a conversa não era bem essa. Era uma treta, era tudo uma treta. Eu dizia isso porque eu conheço os personagens. Pô. A pergunta é exatamente essa. Como é que o senhor conseguiu, com tanta precisão, traçar aí o cenário político brasileiro 20 anos à frente? Em primeiro lugar, conhecer os personagens e acompanhar, vamos dizer, a duplicidade de discurso deles. Porque você sempre tem um discurso para fora, para o público, e tem o discurso interno, que aparece, vamos dizer, nas assembleias do partido, nas reuniões, nas publicações, etc, etc. Em geral, os nossos comentaristas políticos ouvem apenas a segunda parte. Então, eles não estão sabendo quais são os planos verdadeiros. Não é isso? Então, você tem uma coisa que você fala porque convém e porque aquilo vai dar uma boa imagem. E tem outras coisas que você fala para você se orientar. Não é isso? Então, quer dizer, só esse segundo discurso é sério, é verdadeiro. O outro é só para constar. Então a gente pretende a documentação de tudo. Por exemplo, essas atas de assembleias do PT, assembleias do Foro de São Paulo, ninguém fora do partido lê isso. Então não sabe o que os negros estão querendo fazer. Em segundo lugar, existe uma coisa: tudo que aparece na política sempre aparece primeiro em pequenos círculos de intelectuais. Aparece como hipótese, como teoria, etc, etc. Mas se você acompanha essas discussões hoje, você sabe o que vai ser a política dali 30 ou 40 anos. Então dá para fazer previsões muito acertadas, que na verdade não são nem previsões, são praticamente confissões, os caras dizem o que vão fazer. Né? Mas às vezes nós vemos até o partido fazendo declarações públicas, como nós tivemos a última resolução, que fala de conceitos como hegemonia, revolução cultural, né? E parece que a imprensa não interpreta da maneira correta ou não quer interpretar da maneira correta. Sim, porque esses termos, primeiro, antes eram só do diálogo interno, do diálogo técnico, profissional, por assim dizer. E a conversa para fora era outra, completamente diferente. Mas agora, aos poucos, o que era, vamos dizer, o discurso esotérico se torna exotérico, entra no diálogo geral. Isso é normal, mas acontece, quando isso acontece é tarde. Entendeu? Quer dizer, aquilo tudo já está em execução. Ou seja, se nós olharmos por esse prisma, o fato desse discurso já estar para o público é um sinal de que o processo revolucionário já está avançado. Nossa, avançou muitíssimo. Que não há mais a preocupação de esconder. Muitíssimo, muitíssimo. Você vê, esse pessoal começou a estudar Antônio Gramsci em 65, quando a editora Civilização Brasileira, que era uma editora do Partido Comunista, publicou as primeiras obras do Gramsci. Né? E começaram a estudar, e uma facção da esquerda ficou estudando isso, enquanto a outra ia para as guerrilhas. A primeira ala sabia que a segunda ia morrer, e que ia usar os cadáveres como garoto propaganda. E foi o que foi feito e foi o que funcionou. Então as guerrilhas acabaram, mas a Revolução Cultural deu certíssimo. Então os guerrilheiros foram boi de piranha apenas. E o pessoal do velho partidão, do pré, sabia que isso ia acontecer. Deixa eles morrer, depois a gente continua aqui fazendo o nosso serviço. A própria Dilma usou muito isso na campanha, que ela foi torturada, enfim, que era uma pessoa... Eu não acredito, olha, esse negócio de tortura, eu não acredito. Aconteceu, mas assim, para cada 1000 que eles dizem, aconteceu um. Porque eu tenho uma contraparente que esteve presa, ficou presa 1 ano, e assim,
a notícia oficial no meio esquerdista é que ela tinha apanhado tanto que tinha perdido um rim. Mas acontece o seguinte, eu estive com ela na véspera dela ser presa. E quando ela saiu, a primeira pessoa que a viu fora da prisão fui eu, porque fui eu que fui buscá-la. Ela estava muito melhor do que quando entrou, estava saudável, forte, estava ótima. Não é isso? E depois houve aí uma troca de prisioneiro, ela acabou indo para a Suécia e morou de velho na Suécia. Então nada daquilo aconteceu. Então, ou é superestimado, ou é modificado. Mas com certeza. Mesmo porque você não tem outras testemunhas senão eles mesmos. Você não tem exame de corpo de delito, não tem coisa nenhuma, não precisa. Serve como propaganda apenas. É claro, você veja, a minha mulher, por exemplo, a gente poderia estar recebendo indenização, porque ela perdeu empregos por causa de inquéritos policiais na época, né? Eu estive preso durante 6 horas. Olha que coisa horrível. Eu sou uma vítima da ditadura, fui preso durante 6 horas, um tenente japonês me fez umas perguntas e mandou para casa. Essa eu não sabia, não sei se eu já tinha falado. É suficiente para... É suficiente para o sujeito se considerar uma vítima. O próprio Paulo Francis disse que teve um tempo muito bom, que ele não tinha ar-condicionado em casa, mas na prisão prisão tinha. Que na época os esquerdistas ficaram loucos com ele. Mas a gente observa essa situação toda de guerra cultural e parece que não há um preparo, especialmente dos jornalistas, entender, ou há uma má intenção mesmo. Alguns que entendem e fazem o jogo. O senhor acha que tem mais má intenção ou tem mesmo desconhecimento, desinformação? Você veja, a maior parte da população, mesmo as classes cultas, elas seguiam pelo que sai na mídia. Eles não vão ler literatura especializada, eles não vão ler atas de assembleias de partidos, eles não vão ler os documentos de fonte primária. Isso só profissionais estudiosos que fazem. Né? Então, e o que sai na mídia? Eu digo, bom, depende de quem faz a mídia. E acontece que a mídia no Brasil foi ocupada pelo pessoal do Partido Comunista já nos anos 60. Como é que eu sei disso? Bom, eu estava lá, eu vi. Né? Então, na época, o governo militar baixou uma lei que tornava obrigatória a sindicalização dos jornalistas. E quem empreendeu a campanha de sindicalização? O Partido Comunista. Como é que eu sei? Eu estava lá, eu participei disso. Eu sindicalizei gente, entrevistei pessoas, etc. etc. Então, na medida que você procurava os colegas, né, para sindicalizá-los, você já fazia o perfil ideológico deles. Isso quer dizer que em poucos anos o partido tinha a ficha de todo mundo. E ele tinha, portanto, o controle da Bolsa de Empregos. Liberava. Olha, aqui liberou um lugar, uma vaga na rádio de Sorocaba. O partido mandava alguém lá. Pô. É muito simples. E com isso eles dominaram as redações inteiras. Mas nesse sentido, então, o próprio governo militar auxiliou o Partido Comunista? Muito, muito. Os milicos não entendiam do assunto, entendeu? Eles podiam entender de guerrilhas, operação militar, da parte política eles não entendiam nada. Tanto que, você vê, a primeira vez que alguém de fora do partido falou em Antônio Gramsci fui eu, com o livro de 1993, A Nova Era, a Revolução Cultural. A primeira reação que apareceu foi, no meio militar foi um artigo do general José Fábrega, que saiu num jornal militar 8 anos depois. Daí, passados mais 4 anos, quer dizer, 12, daí o general Sérgio Augusto Avelar Coutinho escreveu um livro sobre Gramsci. Depois outro livro, os 2 livros muito bons. Só que você veja, eu já estava atrasado em 93 quando eu falei, porque o negócio já vinha desde 30 anos antes. Então são 30 anos mais 12, 42. Então, eles têm uma dianteira histórica. Muito, nossa, uma dianteira. Porque você vê, no meio comunista, a ligação entre a atividade cotidiana, a militância, e os intelectuais é muito próxima. Tá certo? Não é como no restante da humanidade, onde o pessoal está com a sua vida prática e não quer nem saber o que os intelectuais estão discutindo. No meio comunista não é assim. Até porque tem que trabalhar, né? Claro, tem que trabalhar, tem que produzir, alguém tem que fazer alguma coisa. Né? Então os comunistas têm uma facilidade muito grande de colocar em ação as ideias que vão aparecendo no meio intelectual. Entendeu? E, vamos dizer, no outro lado, em primeiro lugar, não existe um partido conservador, uma organização conservadora, tem nada parecido. Né? É tudo na espontaneidade, no improviso. Né? E
quando um intelectual comunista diz alguma coisa que pode ser do interesse para a militância, né, aquilo rapidamente entra em circulação. Quando você vai no meio conservador, quando eu digo alguma coisa, o pessoal leva 30 anos para ouvir. Até porque uma das essências do movimento conservador é o individualismo, cada um ter mais capacidade individual, mais liberdade individual. Sim, 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 que é uma coisa que funciona na economia, mas na política não funciona. Na política é organização. Política é poder. O que é poder? Poder é o número de pessoas que te obedecem. E o quanto elas te obedecem. Quantas estão dispostas a morrer por você. Fidelidade. Fidelidade. Tá certo? Então, os princípios que fazem uma boa sociedade do ponto de vista econômico e social não são os mesmos que fazem uma boa política. Ou não são os mesmos que criam a eficiência política. Né? Seria como fazer uma guerra com cada um por si, sem nenhuma... Sim. Vão privatizar a guerra. Né? E dentro desse contexto, talvez essa seja a única maneira correta de entender o que acontece, né, com o ponto que eu queria chegar com o senhor, que é, por exemplo, corrupção na Petrobras. A presidente Dilma, o PT, né, as pessoas de uma maneira geral que estão no poder, colocam esses desvios como algo assim individual. Tipo, uma pessoa agiu de forma errada, a própria Dilma fala do mal feito. Só que, para alguém que olha de fora, observa um pouco, fica complicado perceber uma certa recorrência, né, de escândalos, de roubos, e achar que isso é tudo uma falha, né, e não a regra. Então, isso aí é a mesma coisa que na história do comunismo, na história de 80 anos de comunismo. Então, tudo o que acontece de mal e que se comprova, no primeiro lugar, demora para comprovar. Né? Quando os comunistas cometem um crime, leva 30, 40 anos para chegar na mídia. Né? E, em segundo lugar, é tudo sempre explicado como se fossem desvios acidentais. Agora, você vê, o marxismo não é uma teoria que pretende explicar a história pelas suas leis estruturais? Né? Então por que a história deles mesmo não é explicada por leis estruturais, mas é sempre explicada por curiosas coincidências? Ou por desvios. Ou por desvios acidentais. Isso não tem o menor sentido. Mas a noção do desvio acidental, ela funciona por um motivo muito simples. Aí eu preciso dar um pouco de explicação mais teórica. Vamos lá. Nós sabemos que a proposta de uma economia comunista, economia 100% estatizada, é impossível. A demonstração disso foi dada em 1921 pelo Ludwig von Mises. A objeção dele é simples. Ele diz, olha, se você não tem mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não dá para fazer cálculo de preço. Se não dá para fazer cálculo de preço, não tem economia planificada. Acabou. Ponto final. Teve o cara que era ministro da economia da Iugoslávia, Eduardo Cardelli, esperneou um pouquinho, mas no fim eles decidiram ficar quietos porque sabem que o cara disse é verdade. Não dá para fazer. Não dá para fazer isso aí. Né? Vai ter que fazer outro negócio e chamar de comunismo. Né? Então, isso quer dizer que a economia comunista sendo impossível, eles não vão realizá-la, mas eles vão realizar alguma outra coisa. O que é a outra coisa? Outra coisa é o fortalecimento político ilimitado do movimento comunista. Ele não precisa estatizar a economia para ele ser impotente, para ele ser onipotente. Entendeu? Basta ele estatizar tudo mais. A educação, a cultura, a moral, entendeu? As relações humanas, tudo. Eles controlam tudo. A economia, não, curiosamente, a coisa que eles menos controlam é a economia. Até porque não tem como. Não tem como. Então eles controlam o resto. Então agora o pessoal capitalista que só liga para a economia, ele diz, não, mas eles estão deixando a gente praticar o capitalismo aqui, então não é o comunismo. Eu digo, mas nunca existiu outro comunismo senão esse, você está entendendo? A ideia do comunismo universalmente estatizado é uma besteira. Não, hoje nós sabemos que na União Soviética, durante toda a história da União Soviética, incluindo o período stalinista, você tinha pelo menos 50% da economia privada. Era ilegal, mas o governo deixava, porque se fechasse a economia privada, acabava toda a economia. É como o mercado negro que está surgindo com muita força na Venezuela. Isso, exatamente. Quer dizer, legal ou ilegal, o capitalismo está lá. Não existe essa coisa de... natural. Mas é evidente. Só existe economia capitalista. Não existe economia que não seja capitalista. Se você pensar, mas a economia feudal... Eu falo, meu filho, naquele tempo o capital era a terra. O capital consistia de duas coisas, terra e armas. Isso era o capital. Então, era uma economia capitalista feudal. Não existe, acabou o feudalismo e começou o capitalismo. Não, os primeiros
capitalistas da Europa foram os senhores feudais. Começaram com a indústria da construção civil. Simplesmente moveram o capital, um tipo de capital para outro tipo de capital. Que já foi um grande avanço. Mas claro, então daí começou, quando eles descobriram o capital financeiro, quer dizer, durante muito tempo, na época em que o poder era baseado na posse da terra e das armas, você ter dinheiro não resolvia nada, porque os caras tomavam o seu dinheiro. Tem a famosa cena no Salammbô, do Flaubert, em que um soldado na guerra diz para o outro: quando terminar a guerra, eu vou comprar uma fazenda, comprar um arado e plantar e ganhar dinheiro. O outro falou: não vou fazer nada disso. Puxou a espada e falou: está aqui o meu arado, eu ganho dinheiro com isso. Por isso que a gente viaja para a Europa e são várias fortificações. Claro, então na época você ter dinheiro não era riqueza, você está entendendo? Porque o dinheiro se tomava. Por exemplo, tinha muito judeu que acumulava dinheiro para emprestar. Tal. Quando faltava dinheiro para os outros caras, o que eles faziam? Invadiam o bairro judaico, matavam os caras e tomavam o dinheiro deles. Pô, né? Esse negócio é baseado nas armas, então o dinheiro não é um poder. Né? Claro que ajuda a ter dinheiro, mas veja, quando o sujeito assalta o outro na rua, por definição, o assaltante é mais pobre do que o assaltado. Só que ele tem uma arma e o assaltado não tem. Então, no sistema feudal vigorava assim, era o poder das armas. Quando se organiza, então, começa a se organizar os estados modernos, tal, bom, a sociedade acalma um pouco, tá certo? E você cria um governo centralizado, um estado, e esse estado, então, provê uma certa paz, uma certa ordem, de modo que aí o dinheiro começa a ser um poder. Porque há a possibilidade de mantê-lo. É claro, quer dizer, o dinheiro se torna um poder se existe uma base jurídico-policial para sustentá-lo. Ele por si não é poder nenhum. Você pensa, o que é um dinheiro? O que é uma nota qualquer? Você pega uma nota de $1, de R$1. O que é isso? O que está escrito lá? É uma garantia jurídica de que você tem o direito a uma certa quantidade de mercadorias em troca daquilo. Então o dinheiro não é um fator econômico, é um fator jurídico, meu Deus do céu. Tem uma passagem interessante, um seriado novo aqui, fez sucesso nos Estados Unidos da Netflix, o House of Cards, onde tem um congressista, né, muito maquiavélico, e aí ele fala sobre um ex-funcionário dele, um ex-assessor dele, que ele foi trabalhar para iniciativa privada fazendo lobby. Aí ele, uma hora ele vira para a câmera, né, o estilo do documentário é assim, ele faz algumas coisas e comenta com o telespectador. Aí ele fala: coitado, ele acha que o dinheiro é mais importante que o poder. Eu não respeito quem não entende isso. Mas isso é a lição número 1. O dinheiro não é um poder. Em situações normais, onde o dinheiro é garantido pela ordem pública, por um Estado armado, bom, aí ele se transforma num meio de adquirir poder. Você está entendendo? Mas, em geral, quer dizer, o capitalista tem sido sempre, né, o porquinho que você engorda para matar no fim do ano. Isso é sempre assim. Né? Então, seria um pouco aquilo que a Ayn Rand coloca no livro dela, da exploração dos empreendedores e tudo mais por um grupo político. Mas sem sombra de dúvida, nós estamos vendo, e nesse ponto ela tem toda razão. Eu acho que a Ayn Rand, como filósofa, não é grande coisa, mas como analista desse fenômeno comunista, ela é muito boa. Né? E ela tem toda a razão, quer dizer, um grupo político organizado domina uma classe capitalista inteira. Os capitalistas nunca foram classe dominante, isso é absolutamente ridículo. Você diz, e na Revolução Francesa a burguesia tomou o poder. Você está bem, então você vai pegar todos os caras que exerceram o poder na Revolução Francesa e me mostra um capitalista ali dentro. Não tem nenhum. Você tinha intelectuais, você tinha padres, tinha nobres, uma parte da nobreza que aderiu a esse negócio. Entendeu? Capitalista não tem nenhum. Sim, até porque, via de regra, o capitalista está preocupado em produzir alguma coisa, em inventar alguma coisa, em trabalhar. É evidente, quer dizer, a especialidade do capitalista é gerar riqueza, né, e não roubá-la dos outros. Exatamente essa era a pergunta que eu faria em relação à questão da evolução do PT no Brasil, porque pegou muita gente de surpresa quando Lula tomou posse, lá em 2003, que ele não fez nada daquilo que se falava, de quebrar contrato, de acabar com a propriedade privada diretamente, Claro que ele não ia fazer isso, mas só imbecis pensam isso. Agora tem dois tipos de imbecis. Tem os imbecis da esquerda, que são
jovens comunistas que acreditam que vão fazer a revolução à tapa, Aham. e você tem os imbecis da direita que são capitalistas que morrem de medo dessas coisas. Você vê, o, o- um governante que assume, um governante comunista, revolucionário, que assume o poder numa nação capitalista democrática, ele tem uma situação na qual ele precisa empreender uma ação dupla. Por um lado, ele precisa administrar as coisas como estão. Elas precisam continuar funcionando de algum modo. Por outro lado, ele tem de fomentar a transformação revolucionária. Essas duas coisas entram em conflito o tempo todo, mas ele tem que fazer as duas ao mesmo tempo. Isso é difícil, e essa era a situação do Lula, e é ainda a situação da Dilma. Em segundo lugar, você tem que entender o Brasil dentro do plano geral do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo tem uma estratégia para a América Latina inteira e não só para o Brasil. A função do Brasil não é virar comunista. É ao contrário, o Brasil vai ser o último país que vai virar comunista. Porque ele tem que gerar riqueza para fomentar o comunismo na Venezuela, no Chile, na Argentina, onde der. Você está entendendo? Então, quando o pessoal fala, não, o PT vai transformar o Brasil numa nova Cuba, né? Tem dois tipos de pessoas que dizem isso. Uns dizem com uma esperança, que maravilha, vai ser uma Cuba. Outros dizem com horror. Mas isso não é verdade. Tá certo? O PT não vai transformar o Brasil numa nova Cuba. Seria loucura se fizesse isso. Ele não pode afundar, ele matar a galinha dos ovos de ouro, não pode fazer isso. É burrice, não vai fazer de jeito nenhum. Então você vai manter uma economia capitalista ao mesmo tempo onde você vai implantando um sistema socialista e tudo mais. A economia ela tem que ser deixada com uma certa liberdade, porque senão ela não funciona, senão ela estrangula. Então, você preserva uma certa liberdade para o investidor, para o empresariado, tá certo? Limitada, mas real. E você vai controlando tudo mais, você vai controlando mídia, educação, os princípios morais, controla a sociedade, a vida social inteira, menos a economia. E é o que estão fazendo no Brasil. Mas nesse caso, como é que a gente poderia imaginar a evolução dessa revolução? Bom, a evolução é a seguinte, as transformações, elas são planejadas, são lentas, e para as pessoas que só acompanham as coisas pela mídia, elas se tornam imperceptíveis. Porque a memória da mídia é 15 dias no máximo. Então você não consegue, as pessoas não conseguem fazer uma linha de comparação ao longo do tempo. Parece que não mudou muito, digamos assim. Parece que não mudou muito, porque o ser humano se acostuma a qualquer coisa. Durou mais de 3 meses, pronto, já virou uma eternidade. Já virou sempre a natureza das coisas, sempre foi assim. Então, por exemplo, o pessoal não se lembra do tempo em que você tinha uma mídia realmente conservadora. Onde você tinha entrechoque de ideias. Você, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tinha a tribuna da imprensa, que era do Carlos Lacerda, você tinha a Última Hora, que era do Samuel Weiner. Os dois sempre brigando. Um liberal-democrata, outro comunista. Né? Hoje não tem mais isso. Isso foi desaparecendo. E se criou uma uniformidade. Isso foi algo que chamou bastante a minha atenção quando eu comecei a acompanhar mais a mídia americana, que existe claramente uma linha editorial, tanto de esquerda quanto de direita. E fica claro para todo mundo. Mas no Brasil não tem mais. Não. No Brasil, parece que é uma busca assim. E o pessoal se acostumou com isso. Pela isenção, pelo politicamente correto, por não demonstrar nenhum lado, né, e chamam isso de jornalismo. E outra coisa que funcionou foi a tal da estratégia das tesouras, né, onde você designa um partido comunista mais radical, que vai promover as mudanças, e outro mais discreto, cuja função, sobretudo, é amortecer, anestesiar e desinformar. Então, esta segunda ala é o que domina a mídia. A mídia não é comunista. Né? Ela simplesmente é desinformante. Ela está aí para acalmar as pessoas. Mostrar que está tudo na mais perfeita ordem. Enquanto vão acontecendo mudanças radicais, drásticas, profundas. Nesse sentido, então, a gente poderia dizer que seria mais ou menos o papel do PSDB? Sem dúvida, sem dúvida. Isso não quer dizer que todo mundo no PSDB esteja sabendo disso ou compactue com isso. Mas a linha geral é esta. Sobretudo o pessoal do Zé Serra. O Zé Serra é um desinformante. Né? Ele está aí para isto. Tá vendo? Então, ele é o anestésico do negócio. Só serve para isso. Agora... Por isso que a gente vê, por exemplo, num debate, eu lembro, como se fosse hoje, num debate que teve Lula e Serra, onde na segunda vez que ele se candidatou e concorreu com o Lula, parecia mais uma conversa de comadre do que um Claro, debate. Conversa em família. Né?
E você vê, uma das medidas centrais dessa mudança foi proibir o debate ideológico. Você só pode discutir questões administrativas. Isso quer dizer que a ideologia fica intacta. E quanto mais poderosa ela se torna, mais ela se torna invisível. Então você está já sob um sistema de controle social comunista e o pessoal pensa que o comunismo acabou. Por quê? Porque não é discutido. E quando alguém resolve, como a gente está vendo agora, um renascimento, de certa forma, do movimento conservador... A consciência dessas coisas. Há uma gritaria absurda. É fascista, sim, é nazista... porque eles contavam, absurdo. eles achavam que tinham dominado a situação completamente. Achavam que era um poder hegemônico. Né? Eu digo, mas não era tão hegemônico assim. E eu sempre disse para eles, olha, tudo que eu estou dizendo, amanhã você vai ver a massa gritando isso na rua. Não adianta você tentar esconder. Eu vou falar para o pessoal da grande mídia, não briga comigo que você perde. Por quê? Porque eu estou dizendo que 2 mais 2 dá 4, você está dizendo que dá 5,5. Mais dia menos dia vai dar 4. Pô, em algum momento as pessoas têm que... Em algum momento vão perceber, tá certo? Então, não adianta querer esconder. Mas eles achavam que tinham o controle total da situação. Agora, na verdade, qualquer oposição ideológica, a última palavra para designar é a conversa do ódio, né? O discurso do ódio. Sim, você veja, esse pessoal publica anúncios toda hora. Nós temos que matar o Lobão, nós temos que matar o fulano. Eles dizem isso o tempo todo. Eu vi, inclusive, um próprio funcionário público, né? Colocou no seu Facebook. Sim, e deu o endereço todo. Fizeram isso comigo uma vez no Rio de Janeiro. Deram meu endereço, ele está em tal lugar a tantas horas, vamos lá matar. Eles faziam isso o tempo todo. Quando eu cheguei, o prédio, alguém da polícia tinha lido, o prédio estava cercado pela polícia, eu nem sabia. Né? Eles faziam isso o tempo todo, e você dá uma reclamadinha e diz que você é o discurso de ódio. Esse pessoal é muito cínico, mas esse cinismo, ele é natural na mentalidade revolucionária, porque ela é baseada na mentira. Né? Em primeiro lugar, vou dizer, é baseada na promessa do comunismo. O comunismo nunca existirá. Nunca, é impossível, mas existirá um poder comunista avassalador e tirânico que vai controlar tudo, menos a economia. Entendeu? Agora, tentando imaginar a evolução disso na prática no Brasil, até que ponto iria essas amarras na sociedade? Teria algum país que a gente poderia comparar? Ou o Brasil é um case único? Não, em matéria de controle social, controle da opinião pública, o Brasil é um prodígio. Porque conseguiu banir a opinião contrária 100%. Se você lê a mídia, por exemplo, dos anos 60 até 70, você tinha vários colunistas, formadores de opinião, conservadores, católicos. Você tinha o Gustavo Corsão, você tinha o Lenildo Tabosa Pessoa, tem um monte de gente. Esta opinião foi banida. E o que eles chamam de direita hoje é a própria ala da esquerda dos desinformantes, é a esquerda mais moderada. Isso é o máximo de direitismo que é admitido. E isso foi aceito no Brasil inteiro como se fosse uma situação normal. A direita é o PSDB. É uma situação inteiramente anormal. Não é isso? O próprio S colocou, não me empurrem para a direita que eu não vou. Claro, você vê a alegria com que o Lula, nas 2 últimas eleições, ele celebrou o fato de que todos os candidatos eram de esquerda. E todo mundo achou normal. Embora ele diga que todos são de esquerda, o partido continua tratando a sua ala, vamos dizer, tucana, como se fosse a direita. Porque essa é a única direita admissível. Qualquer outra não seria. Qualquer outra é fascista, é nazista, está banida completamente. Quando foi banido? Isso foi banido ainda durante o regime militar. A esquerda dominava a mídia de tal maneira durante o regime militar que eles conseguiram tapar a boca de toda a direita já durante o regime militar. Isso que eu acho que é o mais paradoxal, que se a gente fala isso para 90% da... Eles não têm a menor ideia. Eles acham que é um absurdo, que na verdade durante a ditadura a esquerda foi destruída, né, e foi renascer depois por Lula. A esquerda militar foi destruída. A outra esquerda, a esquerda pacífica, foi protegida pelo governo. Né? A ideia do governo era dividir a esquerda. Então eles só combatiam a esquerda armada. A outra, eles davam dinheiro. Era a teoria da panela de pressão do Golbery. Sim, só que a panela de pressão, a válvula não era uma válvula, era um rombo. Né? Então, você vê o que aconteceu em todos os jornais no Brasil.
todos eram dirigidos por gente de esquerda, e só entrava gente de esquerda. Hoje mesmo saiu um depoimento, naquela página Socialista Morena, esqueci o nome da moça, ela contando, vamos dizer, como, quando ela entrou no jornalismo, ela foi vendo a infinidade de gente do movimento político dela, que era Libelu, Liberdade e Luta, que é uma facção trotskista, que estava lá dentro. Ele estava todo mundo. Agora, procura um católico conservador lá dentro. Não tem nenhum. Você está entendendo? Então, isso foi assim durante todo o período militar. Então, quando acabou, digamos assim... Eles tinham o controle completo da situação na mídia. E o pessoal que lê mídia... Tanto é que a própria Constituição de 88 é uma Constituição socialista. Sim, sim, já foi feita para isso. Né? Então, você pensar, por exemplo, o governo esmagou a esquerda, fala, pera, então você me mostre um filme anticomunista que tenha sido feito pelo governo militar. Um filme de propaganda anticomunista. Tem nenhum. Zero. Me mostra um livro anticomunista que o governo tenha publicado. Nada. Me mostra um jornal anticomunista que o governo tenha financiado. Nada. Eles não fizeram nada nessa área. O argumento deles é que eles agiram através da censura. Censuravam os jornais, censuravam revistas, não deixavam as coisas... Sim, de fato eles censuravam. Porém, como era feita a censura? A censura era um funcionário da Polícia Federal que ficava na redação, às vezes ficava fora no Estadão, eles não deixavam entrar. Veja, o censor ficava na portaria. Né? Primeira vez que o censor entrou, o Rui Mesquita mandou todos nós sairmos da redação, nós todos saímos, o cara ficou sozinho lá. E ele vetava uma notícia ou outra. Ou seja, ele não influía na linha editorial. Era uma censura pontual. Sim, o senhor era testemunha viva disso. Sim, eu estava lá. Matérias que eu escrevi, muitas foram cortadas. Né? Uhum. Então, era uma censura pontual. E, mais ainda, em segundo lugar, todas as notícias que eram proibidas acabavam sendo publicadas depois. Ou publicadas simultaneamente de maneira mais ou menos camuflada. Uhum. Tem caras que se tornaram especialistas em transmitir notícias proibidas. Um era o Vilas Boas Correia, que escrevia no Estadão, Jornal da Tarde. Ele escrevia numa linguagem toda barroca e passava a informação. Entendeu? Então as notícias acabavam sempre sendo liberadas, mais cedo ou mais tarde. Até porque os censores eram meio limitados também. Claro, claro, a gente não tinha preparo para isso. Uhum. Né? Isto quando não acontecia, como aconteceu no Pasquim, que o censor era amigo dos caras. Entendeu? E ele ficava lendo as matérias junto com a namorada dele. E ela gostava do Pasquim, ela dizia, não, benzinho, deixa isso aí passar. Foi assim, o próprio pessoal do Pasquim conta isso. Então, vamos dizer, foi uma coisa muito limitada, não tem comparação com o controle total, tá certo? Que veio depois exercido pela própria esquerda. Então hoje nós estamos sob um regime de censura muito pior do que a ditadura jamais implantou. Sim, porque em certo nível é uma censura muitas vezes autoimposta. Não é autoimposta, porque daí você está botando o jornal como se ele fosse uma vítima, ele tem medo, então ele se censura. Falando, não é isso. Isso não é uma censura autoimposta, isto é um controle total da mídia. Está entendendo? Controle total, inclusive, do ponto de vista empregatício. Eles não deixam entrar quem não está na esquerda. Não entra ninguém. Se você for um conservador, você vai ter que disfarçar isso muito bem, para você arrumar um emprego na Folha, no Globo. Agora nós tivemos um certo renascimento, digamos assim, de um veículo, que é a Veja, que parece que está adotando uma postura mais conservadora. Sim, quer dizer, a Veja está restaurando um jornalismo que existia 50 anos atrás. É verdadeiro jornalismo conservador de direita. Né? É só a Veja que está fazendo isso. E está tendo aí um crescimento violentíssimo. Mas é evidente, porque, você veja, a mídia chapa branca, ela agrada o governo, mas não agrada a população. Todo mundo percebe. Todo mundo percebe e se cansa daquela coisa. Aquele negócio uniforme, homogêneo, todo dia a mesma conversa, dando a impressão que está tudo bem. Né? A pessoa se cansa disso, não cria entusiasmo. Agora, eu converso bastante, inclusive para esse especial aqui, a gente falou com alguns parlamentares, inclusive o Luiz Carlos Reis, que é líder da bancada ruralista do Congresso, uma bancada com bastante poder, e a gente perguntava para ele, poxa, as pessoas estão com medo, né, dessa, digamos assim, dessa agressividade aumentada do PT em relação a colocar abertamente o controle da mídia, os conselhos populares, que nem tem na Venezuela, e uma série de outras medidas. Aí ele coloca, olha,
o clima do parlamento, eu acho que não permite que esse tipo de coisa prospere. Ele falando lá de dentro, né? Como é que o senhor vê esse tipo de certa reação agora, uma oposição um pouco mais forte contra essa intenção aí mais radical do PT de acelerar o processo, aparentemente? De fato, o senhor percebe essa oposição ou é mais do mesmo, né? Sim, não, isso realmente acontece. De uns anos para cá, você teve vários projetos mais revolucionários do PT que foram vetados. Projeto abortista, negócio da política de gênero. Quer dizer, você tem um movimento, inclusive cristão, muito forte, que tem oferecido uma resistência efetiva a isso no Congresso. Porém, é importante o seguinte: este movimento, a inspiração dele é de ordem moral. Eles são contra aborto, são contra isso, a resistência pontual. Eles não estão disputando o poder com o PT. Então eles vencem esta proposta, vencem aquela proposta, fica todo contente. Então, às vezes vem me avisar, aqui conseguimos derrubar a proposta, tal. Eu falei, sim, mas você derrubou o autor da proposta também? Ou ele continua lá? E ele vai apresentar outra no dia seguinte, e vai te manter ocupado com isso. Então esse tipo de resistência é como aquele método lusitano de matar barata jogando naftalina na cabeça de cada uma. É um método pontual. Então, a gente não pode esquecer a sentença do Nietzsche: só se vence aquilo que se substitui. Quer dizer, se você não tira os caras do poder por outras pessoas, eles continuam lá. E faz aquele negócio, uma proposta não passou de um jeito, passa de outro. E hoje você tem artifícios para você legislar passando ao largo do Congresso. Você faz por decreto administrativo, você faz por portaria ministerial, você faz de um jeito ou do outro. Então não adianta vencer propostas e ideias, tem que vencer pessoas e retirá-las do cenário. Pessoas que, aliás, nunca deveriam ter estado lá. Você quer pessoa mais obscena do que Lula e Dilma? A figura deles é obscena. O que eles dizem é obsceno. As pessoas nunca poderiam estar na vida pública. Tá certo? E, no entanto, eles vão abrindo espaço, e daqui a pouco você se acostuma com eles, viraram normais. Você acha que é normal um candidato presidencial, um presidente, dizer aquilo que o Lula disse? Tenho saudade do tempo que os meninos faziam sexo com cabritas no Nordeste. Você é capaz de imaginar um presidente americano, um primeiro-ministro inglês, o primeiro-ministro da Alemanha falar uma coisa dessa em público e continuar na política? Nem 2 minutos. Não, aqui em Nova York, o governador de Nova York, que era o ex-procurador, ele teve que renunciar porque ele saiu com uma prostituta. Pois é. Isso foi e acabou a carreira dele para sempre. Não, aqui o pessoal assim, é moralista e é exigente nessa coisa, até demais, eu acho que eles até exageram. Mas dizer uma coisa dessa, uma coisa monstruosa como essa, ou então o dia que ele se gabou de ter tentado estuprar um companheiro de cela, depois ele disse que eu não fiz nada, foi só brincadeira. Mas o cara que faz uma brincadeira desta não pode estar na vida pública. E ele já faz isso de propósito, para ir abrindo espaço e acostumando as pessoas com isso. De maneira que esta conduta obscena se torna o padrão. E aí tudo é aceitável. Tudo é aceitável, tudo o que eles fazem. E do outro lado, você reclamar não é aceitável. Sim, tanto é que na campanha ele foi pro palanque e disse que o Aécio Neves era nazista. E quando o Aécio simplesmente falou algumas verdades para Dilma, ele era um machista, um agressivo, não sabia lidar com mulher, enfim, não era um insensível. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Insensível, que chamou Aécio Neves de insensível porque eu nunca fui candidato. Porque o que eu teria feito com ela, assim, meu Deus do céu. E ela merece, quer dizer, essa mulher merece ser humilhada em público, porque é mentirosa demais. Chegou num momento que parecia uma mentira compulsiva, assim, era uma mentira por segundo, digamos assim. Agora, qual é a função? Ela chegou a dizer lá na entrevista do G20 que esse era a primeira vez na história que o Brasil fazia uma investigação de um crime. Ela diz o seguinte: nós temos apenas 5% de desempregados e 25% da população está no fome zero. Fala, como é possível? Se só 5% estão desempregados, o que estão fazendo os outros 25% no fome zero? E o auxílio-desemprego também batendo recorde. Pois é. Então, quer dizer... Mas me parece, Olavo, que observando assim a situação política do Brasil, parece que a gente vive um impasse. Porque a ideia que se percebe, assim, a percepção que a gente tem do que está acontecendo, é que aparentemente o PT achava que a revolução estava mais avançada do que de fato estava. E ao mesmo tempo não há uma força conservadora
consolidada. Não há. Há uma resistência popular. Para fazer a contraposição e ocupar esse espaço. E aí, como é que fica isso? Este é o problema. Esse é o problema. O que isso gera? Você não existe um movimento conservador organizado, não existe um partido conservador. O que você tem é a resistência espontânea da massa. Agora, é muita resistência. Esse é que é o problema. Porque se eles dominam mídia, eu digo, peraí, os jornais no Brasil, quanto que eles vendem? A Folha de São Paulo vende hoje o mesmo número de exemplares que vendeu nos anos 50 do século passado. É que hoje tem internet, né? Sim, mas os outros também têm internet. Entendeu? Então, na internet, a Folha não vai conseguir concorrer com a internet inteira, você está entendendo? Não. Então, tudo que a Folha esconde, o resto conta. Então, não adianta. Então, esses órgãos de mídia foram passados para trás e eles são instrumentos efetivos de controle social numa pequena faixa da sociedade. Mas a maioria não é atingido por isso. Hoje, Olavo, provavelmente o senhor tem uma audiência maior do que a Folha na internet. Mas sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Tem mais leitor do que a Folha inteira. Né? E se você soma o Lobão, o Reinaldo Azevedo... Tá com 15 milhões de visitantes únicos. Pronto, acabou. A Folha não pode com isso. Tá entendendo? Então, o governo usou esses órgãos e os controlou e ainda criou essa militância paga. São, acho que, sei lá, 100 mil pessoas recebendo o salário de R$7.500 por mês, para falar mentira. A militância paga, isso é uma vergonha. Né? Que é a mesma que vai para a rua, só paga. Claro, claro, mas isso não afeta a maioria da população. Mas aí, nesse impasse, como é que fica a situação? Né? Fica uma revolução pela metade... Alguém tem que ter a coragem de representar o povo, representar a maioria do eleitorado. Porque antes tinha assim, você tinha um eleitorado conservador que só elegia candidato de esquerda. Por quê? Porque só havia candidatos de esquerda, meu Deus do céu. Não tem uma representação da direita. Isso é uma situação anormal. E é por isso que eu digo que o sistema de controle social que o PT implantou, ele é muito bom. Ele só não contou com uma coisa. A maioria da população não lê jornal. Você está entendendo? Tanto, acho que falhou uma boa parte da revolução, que eles nem colocaram, na maioria das campanhas, inclusive da própria Dilma, o símbolo do partido. Tipo, aparecia eventualmente uma estrelinha lá e PT quase nunca. Sim. Né? Então, a única questão que eu vejo, assim, porque como eu estou sempre muito em contato com a questão econômica, é que esse impasse político, porque é basicamente o que a gente concorda que existe, cria uma situação, pelo menos transitória, muito negativa. Porque parece que não há um norte. Você vê, a ideia era o seguinte, a ideia deles era, se houver uma oposição conservadora, nós vamos concentrá-la no PSDB. E puxar essa força política, puxar esse eleitorado para o PSDB, que é inofensivo. O Aécio Neves fez isso. Ele era isso, ele atraiu todo mundo. O pessoal, quando você não tem oposição, você se apega a qualquer coisa que pareça com ela. E você diviniza aquilo. Tá entendendo? Ele falou contra a corrupção do PT, então é um santo. O Joaquim Barbosa. Teve uma pesquisa qualitativa, não lembro de qual instituto, 2/3 dos votos do Aécio eram anti-PT, não era um voto para o Aécio. Claro, mas faz muito tempo o pessoal está votando anti-PT. Mas você não tem uma o povo não tem representantes efetivos. Então, alguém tem que se levantar e dizer, não, peraí, aqui nós somos conservadores cristãos e ponto final. Se você não gosta, esse problema é seu. Entendeu? Quem aparecer com um discurso realmente conservador vai ganhar todas as eleições no Brasil. Todas, porque o povo é conservador. Tem pesquisa atrás de pesquisa que mostra que o povo não está gostando, sobretudo, desse programa cultural do PT. Sim. Apareceu aí um candidato na eleição, que era o pastor Everaldo, mas era um conservador de poucos meses, aparentemente, né? Não tinha um discurso assim coeso conservador. Mas o pessoal muito amador, muito amador. Você vê, o Marco Feliciano, ele está estudando. Ele cresceu muito nos últimos tempos. Começou a entender as coisas, mas começou a entender depois de apanhar. Porque antes vinha com esse discurso amadorista, quer dizer, não tem a menor ideia de estratégia gramsciana, de ocupação de espaços, nada, não sabe. Então, ele não sabe onde está, então leva a pancada e nem sabe de onde veio. Entendeu? Agora que começou a aparecer isso no Congresso, eu estava vendo uma audiência pública, o deputado, que agora é senador Caiado, colocando um vídeo lá numa comissão sobre o Foro de São Paulo e sobre a Venezuela. Agora, quanto tempo que eu estou falando disso? O Zé Carlos Graça Wagner cantou a bola em 1993, quer dizer, quando o Foro de São Paulo tinha 3 anos de existência. Ele deu uma entrevista aqui nos Estados Unidos, no Miami Herald,
contando tudo a respeito. Ele pagou caro por isso. Encheram o cara de processo, e no fim o escritório da advocacia dele só tinha um cliente que era ele mesmo. Então ele perdeu tudo que tinha, foi pro buraco e morreu, digo, do coração. Bom, ele, enquanto estava vivo, me passou uma parte da documentação sobre o Foro de São Paulo. E eu comecei, quando eu comecei a escrever, já estava muito atrasado, você está entendendo? E o pessoal está mais atrasado ainda. Então as coisas que estão acontecendo no Brasil hoje, elas estão descritas nos meus artigos de 10, 15 anos atrás. Por exemplo, tem um artigo que chama Assunto Encerrado, onde numa das vitórias do PT, eu digo, vocês tiram o cavalo da chuva, o PT não veio para se revezar no poder com partidos concorrentes. Ele veio para mudar estruturalmente o sistema e transformar o sistema numa imagem do próprio PT. Ele vai se consolidar, ele não vai querer sair do poder jamais. E ele tem meios de fazer isso. Então esqueçam, né? Se querem fazer oposição, então tem que seguir uma linha completamente diferente. Você não pode ficar só nessa coisa de má administração e corrupção. Você tem que fazer oposição ideológica, tem que dar nome aos bois. Porque senão vai substituindo alguns e... É evidente, é evidente. Ela está matando barata com naftalina, jogando naftalina na cabeça de cada uma. Mas exatamente nesse momento, né, de inconsistência política, porque o próprio deputado ele falou isso, olha, na última eleição, na vitória da Dilma, não existia clima para a oposição. O próprio deputado falou isso. E agora há clima para a oposição. Sim, quem criou? Eu sozinho fiz essa coisa. E mais 2 ou 3 que também entraram na conversa atrasado. Eu sabia que tudo isso ia acontecer, que era inevitável que acontecesse. Tá certo? Mas dá trabalho, tá entendendo? Quer dizer, quando você tem uma situação que ela é insustentável em si, você empurrando, ela cai. Mas pode levar um tempo. Mas, agora, o problema é que todas as pessoas que estão estruturalmente contra esse sistema petista, não só nas suas ideias, mas na sua realidade, pessoas cuja existência é incompatível com isso, a cabeça delas é feita pela mesma mídia que foi programada para excluir o debate ideológico. Então como é que eu posso mostrar para o cara, olha, há um perigo comunista aí atrás de você, se ele acredita que o comunismo não existe, porque os comunistas botaram isso na cabeça dele. Então ele faz questão de ficar indefeso. Você entendeu? Ele já tem um antídoto dentro dele. Eu quero lutar pelos meus interesses, contanto que eu não reconheça que o inimigo existe. E falar isso não dá para fazer. Agora, o que começou de oposição foi um movimento liberal. Sobretudo no Rio Grande do Sul, havia aquele Fórum da Liberdade que reunia 3.000 pessoas todo ano. Tal. Só que a tônica deles era na esfera econômica. Eles falaram, nós fazemos propaganda das ideias liberais. Eu digo, isso é muito bom, está certo, porque na economia vocês têm a doutrina certa, vocês têm a teoria certa. Só que politicamente isso é inócuo. Porque todo o seu discurso pode ser absorvido pelo próprio PT. Por quê? Porque ele precisa da economia liberal, meu Deus do céu. Então vocês vão todos acabar trabalhando para o PT, sem saber. Tá entendendo? E vão ficar contentinhos porque tem economia liberal. Se tem economia liberal, mas você não tem uma sociedade liberal. Você tem economia liberal com controle estatal da opinião pública, controle estatal da educação, controle estatal da vida familiar, controle estatal de toda a vida social, exceto da sua empresa, meu filho. E será que nesse quesito a Dilma não cometeu um erro estratégico de avançar demasiadamente sobre a economia? Sim, eles não... Veja, como todo processo revolucionário, você tem um acelerador e um breque. Quer dizer, o acelerador estava geralmente na Venezuela e Cuba, né? E o breque estava no Brasil. Né? E eles acharam, se você acompanhar as discussões internas do PT, você vai ver que tinha muitas facções ali no PT que estavam exigindo que a Dilma acelerasse o processo. E olha, a fase da transição acabou, agora nós temos que passar para a implantação do socialismo. E a Dilma acreditou. E meteu os pés pelas mãos. Quando chegou aquela passeata do passe livre, o que aconteceu? Os comunistas lançaram um movimento que era contra o Alckmin e contra outros governadores, de direita, entre aspas. Né? Era pelos 20 centavos. Para fazer oposição ao Alckmin. Sim, exatamente. O que aconteceu? A massa, né, tomou conta do negócio, a massa conservadora virou uma passeata, virou um movimento de protesto conservador. E foi expulso as bandeiras. O que o governo fez? Então cancela, para tudo. Eles perceberam que eles não tinham o controle da situação.
Quer dizer, eles estavam se achando que estavam por cima da carne seca. Fizemos aqui a Revolução Gramsciana. Eu digo, bom, você fez a Revolução Gramsciana nas universidades, aí no parlamento, uma certa classe média alta. Né? O povão vocês não atingiram e nem podem atingir. Então o povão vai estar contra vocês. Entendeu? Agora, a sorte sua é que não tem quem o represente. Você está entendendo? E aí fica essa situação de impasse. Que eles não têm o poder, tipo, tem o poder, não tem mais a relevância que achavam que tinham e o controle que achavam que tinham, mas não tem ninguém para substituir. Claro, agora, enquanto esse pessoal tiver medo da mídia, não posso dizer tal coisa, porque o que vão dizer de mim? Eles vão estar impotentes, porque a mídia vai falar de você de qualquer maneira. É como até que eu estava falando com o Lobão ontem. Olha, o pessoal do MAV, que é a militância paga do PT, foi instruído, tem um boletim lá deles, dizendo o seguinte, a orientação era, você vai lá na passeata e procure no meio das passeatas as pessoas que estão pedindo intervenção militar. E mostra essas pessoas como se elas fossem o líder do movimento. A mídia inteira obedeceu essa instrução. Ora, quando você vai ver, menos de 5% ali estava pedindo intervenção militar. Tinha 3, 4 casos. Os 8 líderes do movimento, eu participei da conversa com eles. Todos combinaram, não, nós estamos contra a intervenção militar, não queremos isso. Todos falaram isso. Agora, sempre tem um outro lá no meio que vai gritar isso. Em Brasília tem um amigo meu, o Miguel Najib, ele disse, olha, eu estava lá na passeata, veio um sujeito para mim e falou, você pode segurar essa ponta do cartaz para mim? Eu disse, pois não, segurei. Quando eu fui ver, estava pedindo intervenção militar. E eu fiquei sacanagem! Idiota. E aí já tinha alguém para tirar foto. E claro, veio alguém para tirar foto. Então, mas é que foi todo tão, o noticiário foi tão assim claro, porque vários veículos, até mesmo um Estadão colocando assim, tipo, se olhava lá uma foto da Paulista, metade da Paulista ocupada, tinha umas 30, 40 mil pessoas ali, e os caras, tem 1.000 pessoas aqui. Isso foi tão claro. Assim. É uma coisa espantosa, porque ele tinha 1.000, 2.000 pessoas. Eu digo, olha, é um prodígio, porque quando teve a passeada do MST, disseram que ia 12.000 pessoas. Eu digo, então, como é que 1.000 pessoas conseguem ocupar a Avenida Paulista inteira e 12.000 pessoas cabem embaixo da marquise do mastro? É um milagre arquitetônico, é? Mas é que é uma questão assim que começa a aparecer aquele livro de 1984. Claro. Aquela mentira tão escrachada que começa a dar um curto-circuito no cérebro. Tipo, mas é o que aconteceu. Poxa, como é que eu vejo uma foto, eu estampo uma foto com a metade da Paulista cheia e colocam lá que tinha 1.000 ou 2.000 pessoas? É estranho. Então é isso que eu estou dizendo. Olha, se o pessoal fica chocado, diz, não, mas a mídia é parcial. Eu falo, a mídia não é parcial. A mídia é parte da militância, ela é parte da operação. Você está entendendo? Não é um observador, um terceiro elemento que está tomando partido. Fala, não, ele está no partido. Tá entendendo? E é importante entender, as instruções do MAV são obedecidas por toda a mídia. Tá entendendo? Então, eles não vão sair fazendo propaganda comunista, eles só vão esconder o que não interessa. Então existe de fato na imprensa não só aqueles idiotas úteis, vamos colocar assim. Existem pessoas que estão lá recebendo ordens específicas. Mas é claro que tem, é claro que tem. Você lê esse depoimento dessa menina socialista morena e você vai ver a infinidade de gente de esquerda que foi propositadamente contratada para lotar a Folha, você está entendendo? Eles dominam a Folha, assim como dominam o Globo. Por isso que eles ficaram tão loucos quando o Reinaldo foi assinar uma coluna, uma simples coluna. Claro. Não, eles não aceitam ninguém, não pode ter uma opinião contra. Agora, hoje em dia tem umas meia dúzia. Tem lá o Reinaldo, tem o Pondé, tem o que, né? E começou a crescer muito, tipo, a gente olha na lista dos livros mais vendidos, tem um bando de livro ali. É claro, tem o seu próprio livro, claro. Escuta, a população não quer saber de ouvir o mesmo discurso oficial sempre. Ela quer saber alguma coisa que esteja realmente acontecendo. Quer dizer, o jornalismo tem que ser uma coisa vibrante, tem que ter interesse, não pode ser a mesma pataquada oficial toda semana. O pessoal se cansa disso, agora já cansou. Entendeu? Mas, ainda nesse sentido aí de tentar identificar o caminho, né, pela frente, a pergunta seria, existiu agora esse escândalo, talvez o maior do mundo, de corrupção. E obviamente que algumas medidas vão ter que ser tomadas. E se fala até na possibilidade de um impeachment da Dilma. Um eventual impeachment da Dilma é possível, na sua opinião? E caso eu acho que é possível, e é até possível que o próprio pessoal do PT esteja pensando em entregar a cabeça da Dilma para ver se acalma a população.
e salva o restante. Salva sobretudo a imagem do Lula. Não é isso? É possível, mas o impeachment da Dilma não resolve absolutamente nada, porque não se trata disso, trata-se de ter uma perspectiva de poder. Trata-se de substituir essa turma de esquerda, não é só o PT, é todo o esquema esquerdista, é todo o esquema do Foro de São Paulo. Que estão ocupando todos os meios. Todo o espaço possível. Mas nós não faremos. Se as pessoas continuarem com inibição de falar de comunismo, você não pode sequer dar o nome do inimigo, não pode nem falar o nome dele. Então você está completamente impotente. Já é o domínio total. Claro, é domínio total. Mas, nesse sentido, talvez não seria, pelo andar da carruagem, não seria até mais interessante para o PT que o próprio S tivesse ganho num determinado nível? Porque eu vejo o seguinte, a gente tem no Brasil, especialmente a parte do Brasil que produz São Paulo, ali, né, as partes mais desenvolvidas, região sul, sudeste, parte centro-oeste, que se engajaram pela primeira vez, depois de muito tempo, numa campanha para mais anti-PT do que qualquer outra coisa. E agora tiveram esse desejo, digamos assim, não alcançado. Né? Não seria interessante para eles o Aécio ganhar? Por quê? Porque eles precisam da ocupação do aparelho estatal. Eles encheram de gente em todo o funcionalismo público. E, evidentemente, o Aécio ia querer encher de outras pessoas lá. Né? E isso ia ser um negócio muito traumático, ia ser uma perda de tempo enorme. Ia atrasar muito o processo. Porque acontece o seguinte, o PSDB ele funciona como desinformante. O que é desinformação? Desinformação só funciona quando ela é veiculada por alguém de confiança da vítima. E você lê uma coisa num jornal comunista, você sabe o que a comunista está dizendo. Mas se você lê a mesma coisa no jornal que os comunistas chamam de conservador, embora não seja, você já acredita um pouco mais. Sim, porque é um opositor. É um opositor. Então a função do PSDB é só a função de desinformação. O PSDB não tem militância organizada. Você está entendendo? Então o PSDB não pode ocupar o aparato estatal como o PT ocupou. Ele não tem quem botar lá. Está entendendo? Então, o que aconteceria? Se elegesse o Aécio, ele ficaria isolado lá. Cercado de petista por todos os lados e ia ter que acabar obedecendo os petistas. Ou então seria retirado de lá com a maior facilidade, como retirar o Collor, com 2 cuspidas. Tá? Ou então, se ele quisesse realmente substituir o pessoal petista por gente dele, isso seria um negócio enormemente traumático para os 2 lados. Então não convinha para ninguém. Não convinha nem para o próprio Aécio ser eleito. Tá entendendo? Então, o que eles fizeram? Forçaram, chamaram essa empresa Smartmatic e forjaram aí um resultado. O senhor acredita então que a eleição foi... Não acredito, não tenho certeza absoluta. Por quê? Não precisa ter havido fraudes aqui e ali. Apuração secreta é fraude. Está entendendo? Porque se você não tem meio de verificar os votos, pronto, acabou. Quer dizer, a proposta não é proposta indecente. O sujeito chega para você e diz: olha, nós vamos ter aqui um plano de matar a sua mãezinha. Que tal? Precisa haver alguma falha no plano? Não, o plano em si é monstruoso. Então aqui nós vamos fazer uma eleição e ninguém vai poder verificar os votos. Só nós. Essa é uma proposta indecente. E ela já foi realizada. Pior, chamaram essa Smartmatic, é uma empresa já acusada de fraude em 1000 lugares. É a empresa que aqui nos Estados Unidos, inclusive, né? Aqui nos Estados Unidos, é claro. Então, forjou a vitória do Hugo Chávez e ela existe para isto. Sim, a do Hugo Chávez foi roubada claramente porque o primeiro resultado que apareceu na TV dava mais de 100%. Aquele claro, foi muito mal feito. Não, claro, foi mal feito, mas no Brasil foi bem feito. Eles fizeram um negócio que não dá para você auditar as máquinas depois. Então, por assim dizer, é um crime perfeito. Sim, porque agora o PSDB recebeu os números, mas os números que a Justiça entregou... Claro, você pode fazer as contas, ele faz as contas tudo de novo, mas a fraude não está nas contas, está nas máquinas, meu Deus do céu. E não dá para rastrear mais. Então tinha que anular essa eleição. Isso certo, iria anular essa eleição e fazer outra. O que um conhecido meu no PT falou é que eles deixaram o resultado para ser anunciado quase no final, porque eles imaginavam que por conta das urnas lá do Nordeste serem as últimas a serem avaliadas, ia acontecer exatamente o que aconteceu, do tipo o Aécio começar na frente
e mais para o final a Dilma ultrapassar, e se isso tivesse acontecendo em tempo real, se as pessoas estivessem observando, isso ia gerar uma revolta, porque ia ficar mais evidente, digamos, segundo ele, ele defende que não houve fraude, mas que eles quiseram esconder porque ia criar a ideia mais forte de fraude. Discutir se houve fraude é uma questão bizantina, puramente acadêmica. A apuração secreta ela é fraude em si. Não interessa, roubou 3 votos, roubou 1 voto para Dilma. Não interessa se roubou não é válido. Não é válido, uma apuração secreta simplesmente não é válida. Agora, você veja, o sistema hegemônico chegou a tal ponto que o pessoal aceitou isto. Agora, você aceita isso e depois você fica dizendo, houve uma fraude nesta urna, houve outra fraude naquela urna. Meu Deus! Desculpa que tinha que esperar o fechamento das urnas no Acre para começar a... Quer dizer, mas isso é irrelevante, você tá entendendo? A única coisa relevante é o seguinte, é a apuração secreta. E isto, por definição, é uma fraude. Não há transparência. Foi anunciado, já anunciou o resultado final. Não tem transparência nenhuma, é totalmente opaco. E os caras propõem isso e você aceita. Não é isso? Isso é a mesma coisa que você, né, aceitar um estupro e depois reclamar que está doendo, porra. Tá. Vamos fazer uma votação aqui para o síndico do prédio. Então dá os votos aqui para mim, eu vou lá na sala, vou contar e depois eu vejo quem ganhou. Claro. Tu entra naquele negócio do Stalin falando, não interessa quem vota, interessa quem conta os votos. E ele mesmo, ao contrário, são parece que 23 pessoas apenas. Não é isso? Então, o sistema é fraudulento em si. Não precisa ter havido fraudes pontuais para piorar o negócio. Né? Fora as fraudes durante a eleição, né? Claro, mas não precisa nem contar, vamos esquecer, fazer de conta que não houve essas fraudes. Porque sair com um carro de som dizendo, se você não votar em mim vai perder o Bolsa Família, isso é fraude. Bom, claro, é evidente que é. Agora, você viu que no Rio já tem 53 mil pessoas ameaçadas de perder o Bolsa Família essa semana, porque não tem dinheiro. Exatamente, mas então, esse era um ponto lá que eu queria chegar. Nós estamos vendo aí que por todos os lados, né, a gordura acabou. O Lula deu uma sorte tremenda, né, de pegar uma economia global injetando liquidez, enfim, melhor impossível para o Brasil. Desde a crise de 2008 isso parou, e desde então o PT vem empurrando com a barriga e até tomando decisões horríveis. Né? O próprio Henrique disse, olha, a Dilma precisava ganhar um prêmio Nobel da Economia porque é difícil estourar tudo ao mesmo tempo. Claro, e ela conseguiu. Claro, Mas essa situação econômica que a gente não vê outra forma, né, dos acontecimentos tomarem um curso diferente, a situação econômica vai piorar. Isso por si já não pode ser a faísca para um movimento de oposição mais forte ainda? É o que tem de acontecer. Alguém tem que levantar as bandeiras conservadoras de sempre, está entendendo? É assim, é a economia privada, é a moral judaico-cristã, é o mesmo de sempre. Agora, se os outros vão chamar de fascista, eu digo, você está ligando para isso, meu Deus do céu? Eles vão chamar você de fascista de qualquer... Eles chamam o Zé Serra de fascista, meu Deus do céu. Quer dizer que é um sujeito mais bonzinho do que ele. Agora, nesse momento, quando essa oposição vai tomando corpo, qual é que vai ser a reação do PT? O que o PT vai fazer? Não vai poder fazer nada. Nada. Ele vai ter que assistir quieto e vai apanhar quieto. Não vai radicalizar, não vai... Só vai... Mas é radicalizar com o quê? Com essa militância paga que eles têm? Que não dá para... que cabe tudo embaixo da marquise do MASP? E se der um tiro para cima, sai todo mundo correndo. Sai todo mundo correndo, entendeu? Eles não têm mais jeito, eles perderam o bonde. Tá entendendo? Agora, o pessoal, se não ocupar a vaga deles, é porque não quer. É porque está tão dominado mentalmente que está vendo que o adversário está moribundo e mesmo assim você ainda tem medo dele. Quer dizer, é uma escravidão psicológica o que aconteceu no Brasil. Então, eu acho que esse esquema petista é facílimo de derrubar. Não é derrubar. Que as lideranças que estão aí conseguem fazer ele é facílimo de ser destruído. Destruído para sempre. Então, você não pode vencê-lo, você só pode destruí-lo. Esse é o ponto. Agora, você quer destruir, se você não quer destruir, ele vai vencer. Mais ou menos quando o PSDB se une e diz, não, é muito cedo para a gente falar em impeachment, não vamos falar em... a gente está no regime democrático, não vamos... Olha, nós estamos assim na posição, assim, uma mulher estuprada que está com uma arma na mão. Ela não pode vencer o estuprador, ela só pode matá-lo. Você está entendendo? Se ela for resistir, fazer força, não adianta, ela é mais forte. E ela não quer matá-lo. Então pronto, então acabou. Esta é a situação.
Então o pessoal está com a faca e no queijo na mão e o queijo na mão para destruir esse esquema de uma vez por todas. Destruir, criminalizar, fazer um inquérito sobre o Foro de São Paulo. Por exemplo, de onde veio o dinheiro do Foro de São Paulo? Essa coisa dura 20 anos, tem assembleias, tem reuniões toda semana, é gente para cá, gente para lá, hotel de 5 estrelas. Quem está pagando essa coisa toda? Não, é óbvio então, que vem num esquema como esse da Petrobras. Claro, é evidente, tá certo? Então o Foro de São Paulo é a fonte de toda essa corrupção. Tá entendendo? Não dá para você analisar a coisa só do ponto de vista administrativo, tá certo? De financeiro, sem ver a autoria política do negócio. Então, vocês querem destruir o Foro de São Paulo ou não? Se você quer só, quero tirar a Dilma, quero vetar este projeto, você vai perder. Então a gente corre o risco de ficar por um bom tempo numa situação em suspenso. Sim. O que seria, pelo menos do ponto de vista econômico, horrível. A mulher vai continuar sendo estuprada com o revólver na mão. Tá entendendo? É o que está acontecendo agora. Dá para destruir tudo isso rapidamente. Uma meia dúzia de inquéritos acaba com isso aí. Então, por exemplo, essa ligação PT-FARC, esta é a coisa mais comprovada do universo. Não quer dizer que a FARC deu dinheiro para o PT, nem que o PT deu dinheiro para a FARC. Não, eles têm uma aliança estratégica. E se um partido legal faz uma aliança estratégica com uma organização criminosa, ele é uma organização criminosa também, mesmo que não tenha levado um tostão. Entendeu? Então, é só investigar, comprovar essas coisas e derrubar esses caras, tirá-los da vida, não do poder agora, tirá-los da vida pública para sempre. De sanear o Brasil, entendeu? Quando a gente começa a falar nessas coisas, obviamente que vem aquele rótulo, discurso do ódio, discurso agressivo, discurso... Quem está falando em matar pessoas são eles, eu estou falando apenas em tirá-los da vida pública. Só uma questão de... Mas escuta, se a gente vai ter medo dessa rotulagem, então você já é um escravo mental deles. Fala, pô, pouco me importa o que eles vão dizer, eles vão mentir de qualquer maneira. Eles só existem para isso. Claro, a mentira neles é estrutural. Porque... Você veja, eu vou repetir aqui. Esse movimento comunista é um negócio baseado numa proposta que eles sabem que é impossível. Então eles dizem que vão fazer uma coisa, mas eles vão fazer outra completamente diferente. Os líderes sabem, né, Olavo? Porque tem um monte Sim, de... os líderes sabem, evidentemente. Então, o que é o comunismo? É a socialização dos meios de produção. Falaram, não, meu filho, o socialismo é a estatização de tudo ou mais, exceto os meios de produção. Socialização especialmente da mente de... Da mente de todo mundo. Eles querem dominar as almas, não é a economia. A economia eles não podem dominar. Então, se vai dominar a economia, ele estrangula. Acaba a economia, acaba o dinheiro. E vai à falência como a União Soviética foi. Ninguém quer que isso aconteça. Que o Gorbachev percebeu um pouco tarde demais fazer um movimento e não conseguiu. Sim. Você vê, o comunismo não era reformável. Ele ou acaba com isto, ou não faz nada, ou deixa como está. Eu digo, do mesmo modo, o sistema político brasileiro, ele não é reformável. O PT não pode ser vencido, ele só pode ser destruído. Ele e o Foro de São Paulo, não dá para tocar no PT sem tocar no Foro de São Paulo. E sem tocar... um tumor e deixar ele lá. Claro, quer dizer, ou você mantém o tumor ou você deixa ele lá. Agora só tem que cortá-lo. Como é que você vai melhorar um tumor? Você entendeu? É isso que eu acho que uma boa parte da opinião pública não percebe. Né? Ainda não perceberam. Mas para isso tem uma coisa, você precisa querer o poder. E o Lula dizia, não tem problema com a oposição porque não tem perspectiva de poder. Eles só querem viver suas vidinhas. Mas nós queremos o poder, nós temos o poder. E alguns dizem que o Lula é burro. Não, ele é burro no sentido de moral. Ele não atina com a imoralidade do que ele está fazendo. Ele é um psicopata, ele não tem consciência moral nenhuma, zero. Né? Mas esperto ele é. Malandro. Malandro, tá certo? Agora, o senhor falou desse movimento comunista nacional. Obviamente que é o Foro de São Paulo, o movimento que acontece na América Latina, ele não nasce sozinho. Ele deve responder alguma coisa ainda maior, enfim, ele vem de um processo histórico maior. Né? Sem dúvida. Mas, rastrear isso aí já é mais complicado. Mas você pode ter certeza que os contatos da KGB na América Latina nunca foram cancelados, nunca foram rompidos, eles estão lá. Qual é a profundidade da penetração da KGB no Brasil, por exemplo? Você vê,
o sujeito que era o chefe do escritório da KGB no Rio de Janeiro, em 64, ele disse que na época eles tinham 100 jornalistas brasileiros na folha de pagamento, em 64. Isso Hoje, que toda a mídia fala que foi a CIA que organizou o golpe de 64. Então é o tal negócio, vocês acham que foi a CIA? Então tá bom, então você vai me dar o nome de um agente da CIA, um que estivesse lotado no Brasil na época. Tem nenhum. Nenhum, nunca citaram nenhum. Agora, os nomes dos agentes da KGB que estavam na mídia, que estavam infiltrados no governo, começam a aparecer agora. Graças àquele rapaz da Tchecoslováquia que está traduzindo os documentos. É só traduzir os documentos e ver todos lá os nomes. Os caras estavam no governo, meu Deus do céu. Você teve um embaixador brasileiro em Moscou que era agente da KGB. Agora esqueci o nome do cara, senão dá aqui. Depois a gente pode recuperar aí. Então, agentes da KGB, eles estavam superlotando o governo Goulart. Tanto é que teve um documentário que foi lançado 2 anos atrás para tentar provar a influência americana no golpe. E aí eles mostram que seria a prova, são algumas transcrições, algumas fitas, gravações da Casa Branca falando sim. entre o embaixador brasileiro. E ali mostra que eles estavam meio de longe na Mas situação. é claro, dizendo, não, eu mesmo mesmo escrevi sobre isso. O embaixador Lincoln agora telefona, presidente Johnson, os militares estão aqui na rua, nós precisamos fazer alguma coisa. Daí o presidente Johnson diz, faça o que for necessário fazer. E eles mostram isso como uma prova que os Estados Unidos estavam É ao contrário, mas veja, a mente revolucionária funciona ao contrário, meu Deus do céu. A prova do crime é usada como prova de inocência, a prova de inocência é usada como prova do crime. Assim, é normal para eles pensar assim. E veja, por que isso funciona? Isso funciona porque o ouvinte pensa assim, pera, acho que eu não estou entendendo direito, então o burro sou eu. Então eles devem ter razão. A ideia é dar um curto-circuito mesmo. Dá um curto-circuito mesmo. Então, a pessoa para fazer isso precisa ser de uma crueldade mental ilimitada. E é o que esses caras são. Eles são intrinsecamente pessoas assassinas, visceralmente assassinos. Matar pessoas para eles é normal. A normalidade com que eles falam em matar o tempo todo, eles vão matar o sujeito e daí dizem que o cara está com um discurso de ódio. Meu Deus do céu. A própria Che Guevara, numa Assembleia das Nações Unidas, falou que estavam fuzilando e continuariam fuzilando. Claro, e que todo militante tinha que virar uma máquina de ódio. Né? Então, é aquele negócio, xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. E tem gente que ainda liga para isto. Não quer ser xingado por eles. Mas que medinho. Aí eu lembro do negócio do Aristóteles, a palavra cão não morde. Você pode me chamar do que você quiser, isso não vai mudar nada na hora das coisas. Porque se você me chamar de alguma coisa, eu vou chamar você de coisa muito pior, você está entendendo? Só que eu vou dizer a verdade, entendeu? Você me chama filho disso, filho daquilo, eu digo, tá bom, eu chamo você também, só que eu mostro a foto da sua mãe no bordel, você está entendendo? E é fácil de mostrar, né? É fácil de mostrar. Eu chamo a atenção para essa questão internacional, porque aparentemente com o Brasil ficando nesse stand-by, digamos assim, político, nesse impasse, a nossa economia vai depender muito da economia global. Né? Eu acho que se a economia global melhorar, o Brasil vai melhorar, se a economia global piorar, o Brasil vai piorar. Né? Aparentemente a gente vai sofrer, ou já sofre, uma grande influência. E nós vemos aí no mundo uma situação altamente complexa. Nós temos os Estados Unidos, que obviamente está com uma recuperação econômica mais forte, porque intrinsecamente tem aí instituições mais fortes, tem um mercado mais forte, né? Tem valores aí de longo prazo que ainda existem, apesar de estarem sendo, digamos assim, ameaçados. A gente tem a Europa que está muito mal, não consegue sair de uma situação de estagnação econômica. A gente tem a China, que está desacelerando